E aí, moçada, nessa videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre os chamados instrumentos de medida, que são alguns dispositivos, aparelhos que são utilizados para se medir certas grandezas físicas bastante presentes no estudo da eletrodinâmica, como corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. O objetivo aqui é a gente ver o que é cada um destes instrumentos de medida, para que eles servem, como que ele pode ser representado em um circuito elétrico, quais são as suas principais características, bem como de que maneira ele tem que ser ligado em um circuito. Então, o primeiro instrumento de medida que a gente vai discutir chama-se amperímetro. Como o próprio nome já indica, o amperímetro ele serve para medir amperes, isto é, o amperímetro tem a principal função de medir corrente elétrica. Esta é a função do amperímetro, medir corrente elétrica. Segunda observação importante, como é que eu vou saber se há um amperímetro no circuito que você está analisando ou não? É muito simples, pois a simbologia que é utilizada para se representar um amperímetro em um circuito é esse aqui, ó. Um A dentro de um círculo. Esta é a representação de amperímetro em um circuito elétrico. Talvez a informação mais importante seja você saber de que forma o amperímetro deve ser ligado em um circuito. Então a gente pode pensar da seguinte forma: o amperímetro ele deve ser ligado em... Agora, antes de eu responder, completar essa sentença aqui, vamos pensar da seguinte forma. Imagine que você quer saber qual é a corrente elétrica que passa em um resistor do circuito. Vamos primeiro imaginar que esse amperímetro, para fazer a leitura da corrente corretamente nesse circuito, nesse resistor, você ligue este amperímetro em paralelo, da forma como estou colocando aqui. O que vai acontecer? A corrente elétrica, quando chegar a este nó do circuito, a corrente elétrica vai se dividir. Parte da corrente passa pelo amperímetro, parte da corrente passa pelo resistor. Então, o que acontece? Se este amperímetro for ligado em paralelo no circuito, a corrente que vai passar por ele não é a mesma corrente que passaria no resistor caso eu tirasse este amperímetro daqui. Na realidade, a corrente que passa no resistor não vai ser a mesma corrente que passa no perímetro, se eles tiverem resistências diferentes, obviamente. O meu argumento é: o amperímetro serve para medir a corrente que passa neste resistor. Se você colocar ele em paralelo, a corrente que vai passar pelo amperímetro não é a mesma corrente que passaria pelo resistor se o amperímetro estivesse ligado em paralelo. Desta forma, este amperímetro ele deve ser ligado em série no circuito. Até porque nós tínhamos visto em videoaulas anteriores que numa ligação em série de resistores, de componentes, a corrente elétrica é a mesma em todo mundo. Então, se eu ligo um amperímetro em série nesse circuito, neste resistor que eu quero medir a corrente elétrica que passa no amperímetro obrigatoriamente vai ter que passar pelo resistor, porque vejam que entre esses dois dispositivos não há uma ramificação do circuito, indicando que a corrente que passa pelo amperímetro vai ter que passar pelo resistor também. E tanto faz você colocar o amperímetro antes ou depois do resistor. Se você colocar o amperímetro aqui, a corrente que vai passar pelo perímetro já passou pela resistência, ao passo que da forma como eu coloquei aqui, a corrente que passa pelo perímetro passará obrigatoriamente pelo resistor. Então, colocar um amperímetro antes ou depois do dispositivo onde você quer medir a corrente não tem tanta importância. O importante é você ligar este resistor, este amperímetro em série neste resistor, neste elemento que você quer medir o valor da corrente elétrica. A quarta característica importante de um amperímetro é que este amperímetro
para que ele não crie uma forte oposição à passagem de corrente elétrica neste resistor, ele deve ter uma resistência elétrica muito pequena. O amperímetro, portanto, deve ter uma resistência elétrica, que eu vou representar aqui por R, muito pequena, justamente para não alterar a corrente elétrica que passa no resistor, caso esse amperímetro ali não estivesse. É muito comum de programas fazerem a seguinte consideração: considere o amperímetro ideal. O que significa um amperímetro ideal? É aquele amperímetro que na verdade não existe, mas nós imaginamos que ele existe, justamente para facilitar a nossa vida. O amperímetro ideal é aquele que não tem resistência elétrica alguma. A resistência elétrica deste resistor é exatamente igual a zero. Estas são as 4 propriedades importantes deste amperímetro: medir a corrente elétrica, essa é a função, a simbologia dele, como que ele deve ser ligado em um circuito, bem como a sua propriedade de resistência elétrica. Já no voltímetro, muita coisa da física apresenta comportamento antagônico. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muita coisa você memoriza para um caso que para o outro vai ser justamente o contrário. Como, por exemplo, fazendo um paralelo agora que me veio na cabeça, no caso da miopia, é a dificuldade para enxergar de longe. Hipermetropia, dificuldade para ver de perto. Miopia corrigida com lente divergente. Hipermetropia com lente convergente. Aqui, no caso desses instrumentos de medida, eu vou entregar o mesmo raciocínio. O amperímetro serve para medir amperes, corrente elétrica. O voltímetro serve para medir volts, ou seja, tensão elétrica. Esta é a função de um voltímetro em um circuito: medir a tensão elétrica em um determinado dispositivo. Medir a tensão elétrica. Próxima propriedade importante: como que eu represento um voltímetro em um circuito? Lá no amperímetro eu representava por um A dentro de um círculo. Aqui eu represento por um V dentro de um círculo. Simples assim. De que maneira este voltímetro ele deve ser ligado em um circuito? O voltímetro deve ser ligado em paralelo. Porque se lá a função do amperímetro é medir corrente e a corrente elétrica é igual quando a associação é em série, numa associação em paralelo, o voltímetro deve, no caso de um voltímetro, ele deve ser ligado em paralelo, pois numa ligação em paralelo, a tensão é sempre a mesma. Em poucas palavras, voltímetro serve para quê? Para medir tensão. Em que circunstância a tensão é igual em todos os componentes? Quando a ligação é em paralelo. É por esse motivo que, se eu tiver um resistorzinho aqui, para ligá-lo, para medir a tensão elétrica neste resistor, eu tenho que fazer essa ligação em paralelo, pois numa ligação em paralelo a tensão é sempre a mesma em todos os componentes. Então, um voltímetro deve estar associado em paralelo para fazer a leitura correta da tensão no dispositivo que você quer medir o valor dela. Pois bem, o voltímetro, como o objetivo é medir a tensão elétrica, é como se o voltímetro não tivesse que ter a preocupação, entre aspas, de medir a corrente elétrica. Ou seja, no voltímetro não pode passar corrente. E isso, ou pelo menos a corrente que passa, tenha que ser a menor possível, para que ele tenha essa preocupação de medir apenas a tensão elétrica. Para ter baixa corrente elétrica, este voltímetro ele deve ter uma resistência elétrica muito alta. Até porque, se você analisar pela fórmula do Rui, para você ter uma baixa corrente elétrica neste voltímetro, a resistência elétrica dele tem que ser alta. Existe também o caso do voltímetro ideal, que é aquele em que
a resistência elétrica ela é infinita. Resistência elétrica tende ao infinito. R, flechinha, linha escada, que é o símbolo para o infinito. Resistência elétrica tende ao infinito, ou seja, é uma resistência elétrica alta pra caramba, justamente para impedir a passagem de corrente, para que ele tenha, mais uma vez, essa única preocupação de medir o valor da corrente elétrica, para que ele tenha a única preocupação de medir a tensão elétrica que passa nele. Estes dois dispositivos são clássicos, existe um terceiro que a gente vai discutir agora, que funciona como uma espécie de 2 em 1. Serve tanto para medir o valor da tensão, como para medir o valor da corrente elétrica. Eu estou falando sobre o galvanômetro. Esse instrumento ele é muito utilizado, galvanômetro, ele é muito utilizado para se fazer estudo de ponte de Wheatstone e também ponte de fio, que vai ser estudado em uma outra oportunidade. Pois bem, o galvanômetro ele serve para quê? Como eu já disse, tanto para medir corrente como para medir tensão elétrica. O galvanômetro serve para medir tensão e também corrente elétrica. Corrente, acho que já dá para entender. Pois bem, qual que é a simbologia de um galvanômetro? Como eu simbolizo o galvanômetro em um circuito? A simbologia ela é feita da seguinte forma: se coloca um G dentro de uma bola, só que esse galvanômetro, como ele tem resistência elétrica variável, também é possível de representá-lo em um circuito através de um G dentro de um círculo com uma flecha atravessando ele, justamente porque essa flecha também é utilizada para representar resistor de resistência variável, né, chamado reostato, onde você tem aqui uma flecha atravessando esse resistor, que é para representar este dispositivo de resistência elétrica variável. O galvanômetro pode ser representado dessas duas formas. Desse jeito aqui, a resistência é constante, desse jeito aqui, a resistência elétrica dele é variável. E, pois bem, como que ele deve ser ligado em um circuito? Ele deve ser ligado em... depende da função que for dada a ele. Como eu disse, o galvanômetro serve para medir tanto a tensão quanto a corrente. Então, não dá para ligar em série e em paralelo ao mesmo tempo, isso não existe. Então, dependendo do destino que for dado a ele, se ele for ligado em série, se ele for usado para medir a corrente, ele tem que ser ligado em série. Se ele for usado para medir tensão elétrica, ele deve ser ligado em paralelo. Então, ele deve ser ligado em série se a função dele for medir corrente elétrica, se eu utilizar esse dispositivo para medir corrente, e ele vai ser ligado em paralelo se a função deste galvanômetro for medir a tensão elétrica. Ok? Espero que tenha ficado claro em relação a esses instrumentos de medida. É isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. Qualquer coisa, entre em contato, teste, faz um comentáriozinho ali no final do vídeo, que, dependendo da minha disponibilidade, eu procuro sempre responder as perguntas do povo aí. Beleza? Então tá, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.